Oi pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje nós vamos explorar a interseção entre o cinema e a ecologia e dar uma olhada em um dos filmes de maior sucesso de todos os tempos, Avatar, de James Cameron, e seu impacto no discurso ecocrítico. Essa é uma discussão pertinente para todas as pessoas interessadas em compreender e produzir conteúdos relacionados às questões que têm a ver com o humano, o não humano, a poluição, os animais, o desperdício, a ideia de apocalipse ecológico, entre muitas outras. Mas, antes de passar ao conteúdo, eu gostaria de lhe pedir para considerar se inscrever no nosso canal. Dessa forma, você fica informado dos nossos próximos vídeos e nos ajuda a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Para entender o ecocriticismo, nós vamos começar com um texto. O que podemos indagar sobre um texto? Talvez como interpretá-lo, procurando o seu sentido através da sua leitura, do seu estudo. Podemos também perguntar sobre o seu autor, quem o escreveu, estudar a vida do autor, da autora, como era a cultura que essa pessoa viveu, por exemplo, o romanticismo, ou modernismo, ou pós-modernismo, etc. Mas também podemos perguntar sobre sua relação com o espectador. O que esse texto nos faz sentir ou vivenciar? Como ele expande nossos conhecimentos e consciências? Mas o que acontece se nós nos aproximamos de um texto com um conjunto de ideias em mente? O que significa se eu me aproximo do texto com uma perspectiva feminista, ecologista, queer ou marxista? Se, por exemplo, nos aproximamos de um texto com uma perspectiva feminista, nos indagaremos sobre as maneiras que o texto representa a mulher, a cultura dentro da qual o texto foi produzido, qual é o papel da mulher dentro dessa cultura, etc. Em geral, entendemos por criticismo ou crítica as maneiras pelas quais abordamos textos, sejam eles de que tipo forem, escritos, fílmicos, musicais, artefatos culturais, dramatúrgicos, etc., em busca de significados. Antes de passar ao ecocriticismo, vale o recordatório de que a palavra eco vem do grego ikos, que significa casa. Daí temos economia, ecologia, ecossistema e outras palavras relacionadas. O ecocriticismo, na sua forma mais simples, é o trabalho de entender textos e como eles formam e informam sobre nossa relação com o meio ambiente. O ecocriticismo adquiriu caráter interdisciplinar. Hoje está presente na lei ambiental, na ecofilosofia, nas artes, no ecofeminismo, na ecopsicologia, na ética meioambiental, na ecossociologia, etc. Nos estudos culturais, o ecocriticismo toma a abordagem centrada na Terra, com T maiúsculo. Ecossistema versus sistema ético. Segundo Greg Garrard, ecocríticos geralmente vinculam suas análises culturais explicitamente a uma agenda moral e política verde. Para os e as ecocríticas, a crise ecológica global não é causada pelos ecossistemas, mas pelo sistema ético. Por isso é preciso entender os sistemas éticos para poder reformá-los. Desse modo, o ecocriticismo se relaciona com departamentos orientados ao meio ambiente, à filosofia e à teoria política. Mas os críticos estão qualificados para influir nesse debate? De acordo com Greg Garrard, ecocríticos não estão qualificados para contribuírem com debates sobre ecologia, mas podem mesmo assim transgredir as fronteiras disciplinares e desenvolver o máximo possível sua própria instrução ecológica. Greg faz uma diferenciação entre problemas na ecologia e problemas ecológicos. Problemas na ecologia são científicos e problemas ecológicos são de natureza social. Por exemplo, a poluição é um problema ecológico, pois tem a ver com o conceito de poluição
e como nós nos portamos diante do que chamamos poluente. Para Greg Garrard, o ecocriticismo não pode contribuir nos debates sobre problemas na ecologia, mas pode ajudar a definir, explorar e, inclusive, resolver problemas ecológicos num amplo sentido, pois, como retórica, tem sua importância na disputa política. No livro Ecocriticismo, Greg Garrard enumera 6 áreas chaves ou tropos da retórica do ecocriticismo: poluição, selva ou deserto ou sertão, dependendo da tradução em português; apocalipse, dwelling ou pastoral ou habitação em português; animais e terra. O ecocriticismo tem origem na literatura e começou nos Estados Unidos no final dos anos 80 e no Reino Unido no começo dos anos 90, onde é conhecido como Green Studies, ou Estudos Verdes em português. Visto que o ecocriticismo explora a relação entre o meio ambiente e a cultura, ou seja, como imaginamos nossa relação com a natureza, e imaginar aqui tem a ver quase literalmente com a ideia de criar imagens, partes dos debates que o ecocriticismo leva a cabo é sobre a diferença entre natureza e cultura, sobre o humano e o não humano. Por exemplo, nós sabemos que envelhecer é parte da natureza, mas as ideias que nós temos sobre o envelhecimento são culturalmente definidas. O desmatamento e o aquecimento global são reais, mas os discursos que naturalizam e combatem essa situação são culturalmente definidos. Apesar de que o ecocriticismo tenha surgido nos estudos literários, recentemente ele tem se expandido para outras áreas dos estudos culturais, como a escrita científica popular, filmes, televisão, arte, arquitetura, artefatos culturais como parques temáticos, zoológicos, shopping centers, etc. Algumas das perguntas que os ecocríticos fazem são: como a natureza está representada na obra? Qual o papel do ambiente físico na história? Os valores expressados nesta obra são consistentes com o conhecimento ecológico? Como nossas metáforas da Terra influenciam como nós a tratamos? Como caracterizamos a escrita da natureza como um gênero? O ecocriticismo trabalha com conceitos chaves como construcionismo. Tem a ver com a ideia de que a natureza é culturalmente construída, mas ao mesmo tempo ela existe por si só. Interconexão. Conexão entre natureza e cultura, especialmente artefatos culturais. Como discurso teórico, ele negocia entre o humano e o não humano, examina a conexão entre os autores, os textos e o mundo. Na maioria dos estudos literários, o mundo é sinônimo de sociedade, a esfera social. O ecocriticismo expande essa noção até incluir toda a ecosfera. Avatar. Conectividade e entrelaçamento é um dos tropos da crítica ecológica. Uma das primeiras imagens marcantes do filme é a visão de Pandora desde o espaço. Essa visão lembra claramente a visão do nosso próprio planeta, uma espaçonave azul que, na sua solidão sideral, revela toda a sua fragilidade e globalidade. Um lugar onde estamos todos conectados e compartilhando os efeitos do ecossistema. Em Eywa, ou Pandora, todos os seres estão conectados numa malha gigante e não em uma escala hierárquica. O povo Na'vi não tem domínio sobre os outros seres, eles se respeitam e buscam a harmonia. A viagem a Pandora é uma empresa capitalista e reverbera a empresa mercantilista colonial de portugueses, espanhóis, holandeses, franceses e ingleses a partir do século XVI. No começo do filme, vemos várias referências a essa ideia. O assentamento humano em Eywa não é um assentamento com objetivo meramente científico. A ciência está lá a serviço do capitalismo colonial estadunidense.
e é um mero instrumento da dominação da natureza. Os cientistas são tratados com desconfiança e utilizados para dar a informação necessária para a dominação do mundo natural. Adorno e Horkheimer, no livro Dialética do Esclarecimento, denunciam o uso do conhecimento como meio de dominar a natureza e sua relação com a empresa mercantilista capitalista. Crítica marxista, classe e gênero são outros lugares comuns da crítica ecológica, já que estamos falando de capital, de poder, de masculino, de feminino e de queer. As visões da poluição, contaminação e apocalipse são recorrentes do ecocriticismo. A colônia estadunidense em Pandora é industrial. Há fumaça por todos os lados, gases sendo queimados, humanos tendo que usar máscaras para sobreviver à atmosfera tóxica do planeta. O filme é uma visão apocalíptica de um planeta a ponto de ser devastado. A colonização traz o fim de uma civilização. Máquinas e natureza marcam a contradição entre cultura e natureza. A natureza é vista como algo a ser dominado pelo uso da parafernália tecnológica. O militarismo apresenta-se aliado à empresa capitalista. O único objetivo é a dominação e a exploração da natureza. Os estadunidenses não estão lá para habitar esse planeta, mas para explorá-lo, como fizeram os colonizadores das Américas no século XVI. Transhumanismo é um tropo dos filmes ecocríticos. O Avatar e o ciborgue são elementos transhumanistas. Em Avatar, no filme, o corpo é transfigurado e esvaziado de sentido. Por um lado, ele é transformado em uma máquina biológica, como é o caso dos avatares engendrados nos laboratórios. E por outro, os gigantescos exoesqueletos funcionam como super-guerreiros mecânico-eletrônicos que magnificam e ao mesmo tempo esvaziam o corpo humano de serventia. Em outras palavras, o humano perde seu sentido. A máquina é elevada a uma categoria superior. Todas as máquinas são exageradamente desproporcionais à escala humana, o que mostra o poderio do explorador. As incubadoras onde os avatares são clonados são uma espécie de úteros humanos, uma ideia que se conecta com a análise ecofeminista tão comum nas narrativas de ficção científica. Como foi dito anteriormente, o problema ecológico não é um problema no ecossistema, mas um problema nos sistemas éticos. A relação entre os habitantes indígenas de Ewa com a natureza não é simplesmente uma relação de interdependência, mas é uma relação ética com a natureza. O povo Navi respeita cada ser vivo do seu planeta e compreende sua importância dentro do ecossistema. No ecocriticismo, a ideia do planeta como um ser vivente é plasmada na figura de Gaia, a deusa grega que representa a Terra. Em Avatar, a ideia de um ecossistema interligado é levada ao extremo. O próprio planeta, Eywa, é visto como um ser vivente, e o povo desse planeta pode se comunicar com ele. Pandora, como uma visão pastoral, é um lugar de ligação com a tradição, com os ancestrais e com o sentimento religioso. É um lugar transcendental, uma visão utópica da natureza e dos seres, contaminado apenas pela presença humana. Os filmes de ficção científica apareceram exatamente no momento em que os filmes de western desapareceram. É farta a literatura que afirma que os filmes de ficção científica nada mais são que westerns espaciais. Com Avatar, o cenário dos cowboys combatendo os indígenas é retratado quase literalmente como nos velhos westerns, mas a moral colonialista é invertida. Onde o extermínio dos indígenas era naturalizado, em Avatar essa ideia não encontra mais eco e o elemento colonizador não consegue sair com a sua. Porém, a caixa de Pandora foi aberta.
o que quer dizer que a visão pastoral dá lugar a uma visão de eterna luta pela restauração e proteção da natureza, tal como no nosso planeta. Pandora, ou Eywa, é um lugar ficcional, mas como sabemos, nenhuma narrativa está desconectada do momento histórico em que foi feita. Fica patente que em Avatar não se está falando simplesmente de um mundo inexistente, mas do nosso mundo, que sofre e que está ameaçado por uma empresa capitalista que não respeita nem a natureza, nem os povos indígenas que nela habitam. Nesse sentido, somos todos indígenas e a terra é nossa casa, nosso Icos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado e até o próximo. Tchau!